Olá pessoal, no último vídeo nós começamos a falar sobre o porquê eu sou pré-tribulacionista. Talvez você nem saiba o que é isso, mas os pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E nós falamos sobre alguns argumentos e eu quero avançar nisso. Algumas pessoas não acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação porque parece que isso é uma fuga, parece que a igreja vai fugir da perseguição. Quando a Bíblia nunca diz isso, a Bíblia nunca diz que a perseguição não vai atingir o justo, pelo contrário, a Bíblia garante que vai. Eu penso que esse argumento nasce de um entendimento errado do que é a tribulação. Sim, é verdade que a palavra de Deus revela que a tribulação ela inicia com o aparecimento do anticristo. Sim, ele vai dirigir uma tremenda perseguição, especialmente ao povo judeu. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ele vai exigir adoração a si mesmo. Mas a tribulação não é somente o aparecimento do anticristo e a perseguição aos justos. Pelo contrário, a característica maior da tribulação é que ela é a revelação do período chamado de a ira de Deus. Eu sei que muitos não gostam desse termo e desse assunto, mas ele é um assunto bíblico e extremamente abundante nas Escrituras. Romanos, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que a ira de Deus ela se revela do céu contra todos aqueles que rejeitam a verdade pela injustiça. Porque eles tinham a possibilidade de ter conhecimento de Deus, mas não glorificaram a Deus. Então, a Bíblia diz que existem pessoas que rejeitam a verdade. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que o aparecimento do anticristo é para aqueles que não deram crédito à verdade e por isso ele aparecerá com todos os prodígios e sinais da mentira, para aqueles que não deram crédito à verdade. Então, é um período onde os homens se tornarão tão maus que vão encontrar o anticristo. Mas por outro lado, esse período de tamanha maldade vai culminar com a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a justa retribuição de Deus ao pecado. Lembre-se, antes de pensar nisso, que Deus enviou Jesus para que todos aqueles que mereciam a ira não recebessem essa ira, mas recebessem salvação gratuita em Jesus Cristo. Mas se o homem tem rejeitado sistematicamente esse oferecimento gratuito de salvação que Deus dá, uma hora o homem vai ter que lidar com o seu pecado. Uma confusão que se faz de não entender isso é não entender a expressão o dia do Senhor. Mas eu quero ler alguns versículos que falam sobre o dia do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Também em Isaías, no capítulo 13, versículo 5, diz: Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Jeremias, capítulo 46, versículo 10, diz assim: Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos tem um sacrifício na terra junto ao rio Eufrates. Por último, em Ezequiel capítulo 30, versículo 3 diz: Porque está perto o dia do Senhor, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será tempo dos gentios, a espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. É interessante ver. E eu separei 4, são inúmeros. Coloque na sua Bíblia, na sua pesquisa eletrônica, na sua concordância lá, Dia do Senhor, e você vai ver quantos textos falam sobre isso. É um momento onde aqueles que se recusaram a receber o perdão gratuito de Deus vão ter que lidar com seus pecados. A ira de Deus vai cair. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós lemos que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, eles vêm do céu, eles não vêm do inferno. É Deus derramando a sua ira. E nós vemos no livro de Apocalipse sistematicamente um clamor dos homens sobre sermos livres, os homens que estão sobre a terra, serem livres da ira do Senhor e do Cordeiro. Mas quando nós olhamos
para a Escritura, nós vamos ver, por exemplo, que a ira de Deus não vai ser apenas a tribulação. Já houveram alguns momentos onde a ira de Deus se manifestou. Eu posso me lembrar de duas, especialmente, o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Curiosamente, nos dois eventos, os justos foram guardados desse momento. Tanto Ló e sua família, quanto Noé e sua família foram guardados da tribulação, foram guardados do momento da ira. Isso é interessante porque, por exemplo, no caso de Sodoma e Gomorra, antes que viesse a destruição de Sodoma e Gomorra, o anjo do Senhor apareceu a Abraão e contou para Abraão o que estava para acontecer. Isso está em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 23. E é interessante porque naquele momento Abraão começa a fazer uma oração. E Abraão diz: se houvesse algum justo lá em Sodoma, o Senhor derramaria essa condenação sobre Sodoma? E Deus diz: não, por amor dos justos, eu não derramaria a ira, eu não derramaria o juízo. Isso é muito interessante. Em momento algum, o justo passou pela ira, o justo enfrentou a ira de Deus, mas sempre Deus sacou o justo antes. O terceiro argumento pelo qual combatem o arrebatamento pré-tribulacionista é a ideia de que Jesus fica aparecendo e voltando, e sumindo e voltando. Esse argumento é muito sem sentido também, porque se a gente olhar para as Escrituras, nós vamos ver que depois de ter ascendido os céus em Atos, no capítulo 2, no mesmo livro de Atos, Jesus aparece para Paulo no capítulo 9, Jesus aparece para Paulo no capítulo 23, versículo 11, e quando Paulo está narrando mais uma vez a sua conversão no capítulo 26, versículo 16, ele diz que Jesus diz: por esse motivo eu te apareci e ainda vou te aparecer para você outras vezes. Nós vemos ainda no período bíblico Jesus aparecendo para João e revelando o Apocalipse. Eu te pergunto, eu sei que eles são apóstolos e foram estabelecidos para trazer o fundamento doutrinário para a igreja, mas por que ninguém bota esses aparecimentos de Jesus? No caso de Atos 23, por exemplo, Jesus aparece na cela que Paulo estava, se senta ao lado de Paulo e diz para ele: coragem, porque eu preciso que você pregue também em Roma. Qual é o problema de Jesus aparecer para a sua igreja e levá-la secretamente? Não há problema nenhum nisso. Isso não viola nenhuma doutrina bíblica, isso não viola nada na ortodoxia histórica da igreja. Não é? E fora isso, uma coisa que eu acho muito interessante, eu sou muito apaixonado pelo tema de missões. E vez por outra eu estou entrando nos sites das agências missionárias. E você sabia que existem inúmeros testemunhos de pessoas muçulmanas, hindus, indígenas, que tiveram visões de Jesus, que Jesus apareceu para elas, para que pela sua graça essas pessoas fossem salvas? Se Jesus pode aparecer em determinados momentos da história, por que ele não pode aparecer num momento para resgatar a sua igreja? Eu vou ser muito sincero, eu não gosto da pregação pré-tribulacionista que chama o retorno duplo da segunda vinda, que trata o arrebatamento como uma vinda parcial. Eu realmente não gosto disso. Para mim, eu prefiro dizer que Jesus vai aparecer, como apareceu para Paulo, como apareceu para João, como apareceu na história para salvar algumas pessoas, vai aparecer para a sua igreja, vai arrebatá-los e então retornará glorioso como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Não é? Colossenses, para terminar, Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sabe que tirar o arrebatamento da igreja é tirar a santa esperança. Nós ainda vamos fazer outros vídeos sobre o assunto e mostrar o que é de fato a crença pré-tribulacionista. Mas eu quero dizer para você que acredita no arrebatamento pré-tribulacionista, isso não é fora da ortodoxia, isso não viola as escrituras, e não fique impressionado com um argumento aqui e ali que você não sabe explicar. Existe sim um fundamento bíblico e que pode se sustentar para acreditar que a igreja não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Seja abençoado com essas palavras.